Olá, boa noite. Estamos de volta, né? A gente deu umas 2 semanas de pausa e hoje a gente voltou com a nossa convidada, que a gente não tinha conseguido, por alguns motivos, né, pessoais, a gente teve que desmarcar algumas. Então, agora a gente tá voltando. Vamos esperar agora só a Aline entrar. Daí a gente já apresenta. Vamos esperar, ela tá conectando. Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Eu estava aqui explicando, né, que agora finalmente a gente conseguiu fazer essa live, né, que devido a alguns problemas pessoais a gente teve que adiar, mas agora a gente conseguiu hoje finalmente. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Então, a professora Aline, ela é professora de Pilates e alongamento e da personal também. E agora eu vou deixar ela se apresentar, então, né? Fala um pouquinho aí. Muito bem. Pode começar, Então, porque já tem gente, acho que já dá pra gente começando. sim. Então, vamos lá. Eu sou a professora Aline, eu sou professora de Pilates, professora de alongamento, e eu vou falar um pouquinho hoje sobre a mudança nos nossos hábitos durante a quarentena, que estão nos influenciando na nossa postura, né? A gente fica muito tempo sentado, muito tempo na frente do computador, então vamos ver vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, o que a gente pode fazer para diminuir um pouco essas dores, e essas más posturas. Muito bem. Na nossa rotina, eu não sei se tu já quer que eu comece a falar. Deixa eu só dar uns avisos. Bom, assim, ó, se Diga, vocês diga. tiverem alguma pergunta que você... Porque, assim, o assunto de hoje é bem interessante. Muito interessante. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, vocês podem ir colocando aqui nas mensagens, que daí, no final, daí a professora Aline responde. E vai ter surpresa no final, para quem assistir até o fim. Vai ter surpresa no final, então fiquem até o fim para saberem o que é a surpresa. Eu já gostaria, assim, de colocar, assim, algumas pessoas que eu conheço. Sara, Clarissa, Giovanni, Muito bem. a Rô, que estava aí também. Gostaria de agradecer de estarem fazendo parte aí da nossa primeira live. Espero que a primeira de muitas. Ó, Giovana, minha AF. Muito bem. Então tá, gente, vamos lá então. Vamos lá. Oi, Gi. Não, eu digo, Vamos vamos lá. falar então da mudança postural nesse momento de quarentena que a gente está vivendo. Isso. A gente tem passado muito tempo sentado, né? Na frente do computador, na frente da televisão. Então, o que a gente costuma fazer, né? A gente não apoia as costas, a gente senta de perna cruzada, senta na beirada da cadeira, fica inclinado, usa o mouse muitas vezes sem o apoio do antebraço, não deixa os pés apoiados. A gente tem aumentado muito o uso de celular e computador também nesse período, não é? É isso que eu tenho observado, assim, que muitos alunos têm me comentado das dores e tudo realmente em função disso, né? A Gi é minha aluna também, além de tudo, né? Então ela também pode ir fazendo as considerações dela como aluna também, né? Não, eu acho que é bem importante essa questão que tu falou, porque como a gente está fazendo muito home office agora, e realmente eu fui fazer o treino na semana passada e eu estava com dor no braço. E hoje eu não tinha me dado conta, né? E a Aline hoje, numa conversa que a gente teve, ela falou, provavelmente não deve estar apoiando o braço, né? O antebraço, quando está mexendo. E realmente
Realmente, eu não estava apoiando o meu antebraço para mexer aqui no mouse, né? Então, E aí já diretamente já influencia em ter dor, né? O que que essas más posturas, o que que esses hábitos acabam ocasionando, né? Muita dor lombar, principalmente lombar, cervical, causa também a degeneração dos discos intervertebrais, muita tendinite, artrite, cefaleia tensional, que é dor de cabeça, né? Os problemas circulatórios, bursite, essa desigualdade entre os ombros, tudo isso são causados pelos esses maus hábitos, né? A gente fica, se coloca numa posição inadequada durante muito tempo e aí vai acabar acontecendo isso, né? Acaba todos esses problemas posturais, né? E a gente tem muita mania realmente de sentar em cima do joelho, né? Tipo, de dobrar a perna e sentar. Eu tenho essa mania e só parei depois, depois, né, que tu tinha comentado que isso fazia mal, inclusive, para o joelho, né, Aline? Exatamente. Exatamente. A perna cruzada, cruzada, ou quando a gente senta sobre a perna, causa uma pressão muito grande na articulação do joelho, né, e do quadril também. Né? Então, além de trancar a circulação, né? O sangue tem mais dificuldade por passar naquela região, né? Então, a gente pode ter vários problemas decorrentes disso. Inclusive, fazer uma bursite trocantérica, que é uma bursite até bem chatinha de tratar. A gente consegue tratar e tudo, mas ela demora até um pouco mais do que uma bursite de ombro, né? A gente tem que pensar que o nosso corpo sempre vai achar uma forma mais confortável de se colocar, né? E nem sempre a forma mais confortável vai ser a mais adequada, né? A gente vai sempre achar um jeito melhor. Então, eu vou deitar com as pernas para cima, eu vou cruzar a perna. É melhor, é mais gostoso, mas tá prejudicando, né? Imagina só se a gente faz exercício. A gente faz exercício para melhorar o corpo, né? Para melhorar a postura e tal. Se uma hora de exercício te ajuda e faz tu ter o teu corpo tá melhor, tu vai ter mais tônus, tu vai aumentar a flexibilidade, tu vai reduzir teu peso. Agora imagina 8 horas fazendo um exercício errado. Se em 1 hora por dia tu consegue melhorar teu corpo, o que acontece contigo se tu faz 8 horas de um movimento errado? Como a questão do mouse, ou uma questão da perna no trabalho, né? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar. Não, eu acho que é bem importante, porque realmente agora a gente em casa, é bem isso, tipo, nem todo mundo tem um lugar assim que seja confortável, uma cadeira confortável, né? Para se sentar. Exatamente. Então, muitas vezes a gente começa a ficar sentado, a gente começa a se mexer porque começa a doer, né? E também porque a gente não senta como deveria sentar. Muitas vezes a gente não senta no encosto e fica reto. Não fica, tu fica assim. Exatamente. Então, exatamente. Esse tipo de coisa... A própria contração abdominal, né? A gente tá sentado, tu não vai contrair o abdômen o tempo todo, mas é adequado que contraia, que a gente procure estar sempre mantendo o abdômen contraído. No momento que o abdômen tá contraído, a tua coluna tá mais reta, tu tá botando a força do teu corpo, o peso do teu corpo no lugar correto, né? E não distribuindo de forma errada. Que é essa questão que a gente tem que tentar manter uma boa. O que então a gente faz? Então ali eu coloquei o que a gente faz errado. O que a gente deve fazer então para fazer o certo? A gente deve tentar manter uma boa postura, a coluna sempre apoiada, né? Coluna reta, abdômen contraído. E na frente do computador, observar também sempre a posição dos pés. Nem sempre, realmente isso que tu estava falando, que a nossa cadeira em casa às vezes não é tão adequada, né? Eu sou pequena, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou pequena. Então vem assim, nem sempre com qualquer cadeira eu vou encostar os pés no chão. Para eu encostar o pé no chão, eu tenho que estar um pouco mais para frente. Aí vem aquela coisa, ou tu arruma as costas e fica desencostado, ou tu encosta na cadeira e fica sem o pé no chão, né? Então,
que a gente faz numa situação dessa? Apoio de pé. A gente tem hoje no mercado bastante opções para isso, é umas caixinhas que a gente coloca o pé em cima, então tu tem um apoio. Mesmo para quem é grande, mas às vezes tu quer te movimentar de alguma forma. Seja bem-vindo, o pessoal que está entrando ainda, Pri, Márcia, obrigada pela presença de vocês. Vão colocando aí as suas dúvidas. Isso, pode fazer perguntas e dúvidas aí nas mensagens, que aí no final a Aline responde. Isso, vou responder tudo depois. Então, essas são algumas dicas para a gente ter um dia a dia sem dor, né? Mas eu ainda digo, faça alguma atividade física, seja ela qual for. Escolha da sua preferência, o que você melhor se sente bem, mas faça, não é essa ou aquela, o que é melhor, é isso e aquilo, é dança, não é. Faz o que tu achar melhor. Escolhe uma atividade que seja boa para ti, que tu goste e faça. Isso é o mais importante do que qualquer coisa. Não fiquem sem atividade física. Principalmente nesse período de quarentena que a gente está muito sentado no sofá. A nossa rotina mudou por completo, né? Então a gente precisa fazer algum exercício. Então, sabe o que tu falou ali, né? Retomando a questão da postura. Realmente, assim, ó, tem momentos em que a gente fica... Eu estava muito tempo sentada, né? E aí começou a me doer as costas. E aí, quando tu contrai o abdômen, realmente, na hora, assim, tu tira o peso, a dor e o peso que tu botava nas costas. Aí tu te dá conta de como tu tá mal sentada, né? Exatamente. Realmente, faz a diferença. Faz a diferença. E a atividade física é isso, né? Ela vai ativar a circulação sanguínea, vai melhorar a tua respiração e a tua força muscular, que vai ser diretamente relacionada a essa questão da força no abdômen. Se tu não tem força, tu não vai conseguir manter o tempo todo o abdômen contraído ou o maior tempo possível do abdômen contraído. Porque falta força. Né? Então, se falta força, tu não consegue contrair muito tempo. Então, a atividade física é importante por causa disso também. E uma coisa legal, assim, né, que muita gente às vezes pensa, isso de trazer essa fala da Aline é importante porque às vezes as pessoas pensam, alongamento, né? Pilates. E as pessoas não têm noção de, olha, gente, é cansativo? Tanto alongamento quanto pilates, a gente força bastante, assim, que tem vezes quando a Aline ela os exercícios, né, a gente vai trabalhando outros músculos, que a gente consegue ficar dolorida com o pilates e com o alongamento. Sim, muita gente, eu já tive muito retorno, assim, de aluno de dizer assim, ó, eu achei que pilates era alongamento, eu não achei que tinha que fazer força. Sim, tem alongamento no Pilates, mas não é só fazer alongamento. O principal objetivo, eu vou falar agora um pouco mais, quando a gente começar a falar um pouco mais do Pilates, que hoje eu vou falar um pouquinho mais, vou puxar a brasa pro meu assado, né? Vou falar um pouquinho mais do Pilates e do alongamento, mas o Pilates, ele usa muita força abdominal, né? Claro, a força de um modo geral do corpo, né? A gente usa um pouco de tudo, braço, perna, abdômen, glúteo, trabalha muito a postura, a respiração principalmente, porque todos os exercícios são respiratórios, né? Mas é muito reforço muscular e alongamento, não é só alongamento, né? Como muita gente pensa que é um exercício leve. Não é um exercício leve, é um exercício de várias intensidades, né? Não, leve ele até não é, definitivamente. Um pouco a tua posição, até as gurias que também fazem minha aula, se quiserem colocar um pouco também nos comentários, a gente pode depois compartilhar os comentários, assim, pro pessoal que faz as minhas aulas mesmo, que estão... Vou estar escrevendo ali. O Gabriel passa muito tempo sentado estudando, praticamente o dia todo, e anda sentindo dor nas costas. O que ele pode fazer para melhorar? Com certeza isso vou responder no final. Obrigada pelas perguntas aí, pessoal. É isso aí. Vão questionando e eu vou responder. Eu vejo assim que quando eu tenho um problema bem complicadinho na coluna. E quando eu comecei, eu ainda nem sabia, né? Que eu tinha, só que eu sentia muitas dores. E aí eu comecei a fazer o Pilates, por indicação até do ortopedista.
E daí, quando a gente começa a fazer, né, tanto o alongamento quanto o Pilates, a gente pensa, não, é tranquilo, porque é a imagem que todo mundo passa. A partir do momento em que tu começa a fazer, que tu vê, meu Deus, eu não tinha força nenhuma no abdômen, né? Tipo, a gente não se dá conta de que a gente não tem esse reforço. E aí, em um mês, eu até disse para a Aline, quando eu comecei, eu digo, nossa, realmente funciona porque eu já não estou mais sentindo tanta dor nas minhas costas, que nem eu sentia, né? E aos poucos, não é um trabalho assim, de um mês, dois, isso já faz mais de um ano que eu faço. E a gente percebe assim, tanto na elasticidade, né? Porque quando a gente faz alongamento, a gente trabalha muito essa questão do muscular, né? De conseguir uma amplitude maior no movimento, que vai evitar que a gente tenha lesões, né? Exatamente. Então, eu assim, ó, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, é muito importante. Eu vejo que meu corpo melhorou bastante. Muito, assim, na questão Sim. de dores, melhorou muito. Sim. Então, assim, ó, o que que a gente pode fazer? Eu tava falando sobre a questão do reforço muscular, né? O que que a gente pode fazer? A gente pode fazer aulas com algum tipo de carga ou só com o peso do corpo, que é o exemplo do Pilates, né? O Pilates a gente usa basicamente o peso do corpo, no Pilates solo, né? No Pilates com aparelhos a gente tem as cargas, aí tem as molas e aí tu consegue medir algum tipo de carga. No Pilates solo a gente usa só o peso do corpo, né? Que a gente tem um retorno muito positivo também, porque às vezes as pessoas pensam assim, a gente não tá usando carga e então não funciona. O peso do teu corpo, tu tem que primeiro conseguir carregar o teu corpo para depois conseguir carregar mais peso, né? Vai ficar 1 minuto nas posições do alongamento, começa a queimar o músculo. Exatamente. Com o peso É do aquela corpo. história da prancha, né? Quem acha que 1 minuto passa rápido, fica 1 minuto na prancha, que vai ver que não é bem assim, né? É, não é. Temos colegas que amam a prancha, né? Não é muito meu caso, mas Sim. eu sei da importância dela. Sim, é importante. Então vamos lá. Nas aulas de Pilates, a gente trabalha a musculatura como um todo, mas principalmente o abdômen, né? Isso que eu queria colocar para vocês que não conhecem ainda muito bem sobre o Pilates. Trabalha principalmente o abdômen, que é o centro do corpo. E a respiração, porque todos os exercícios são respiratórios, né? Então a gente sempre tem inspira numa posição, solta o ar em outra. A gente trabalha com alguns tipos de respiração, não só inspira e solta. Às vezes a gente trabalha, inspira 2 vezes, solta 2 vezes. Então tudo isso a gente também vai trabalhando a capacidade respiratória, que também, com essa situação do coronavírus, uma coisa que já se sabe é que aumentar a tua capacidade respiratória melhora, auxilia para que tu não tenha tantos problemas, para não pegar, ou para quem já teve, né? Trabalhar a capacidade respiratória é bem adequado isso aí. Que é bem difícil, né? Não é uma coisa fácil, porque quando a gente faz exercício, muitas vezes está pensando mais no movimento. Então, é bem difícil da gente conseguir colocar respiração junto. Só com o tempo mesmo. Só com o tempo. Exatamente. É com o tempo a gente vai conseguindo. No início é difícil. Todo mundo que faz as minhas aulas, a primeira aula, nossa, é muito difícil. Depois vai ficando mais fácil, porque o corpo vai se acostumando, né? Tu vai fortalecendo os músculos, melhora a postura, diminui as dores, que é a coisa que eu mais tenho retorno. É assim, eu comecei a fazer aula contigo, eu tinha dores. E parei de ter dores. Aí, às vezes as pessoas param de fazer férias. Sai 15 dias de férias. Volta e diz assim, ó. Aline, estou morrendo de dor de novo. Para de fazer, volta a dor. Por quê? Porque para de reforçar a musculatura. Então, é uma coisa que tem que estar sempre fazendo a manutenção, né? E voltando para a questão da respiração, né? A gente percebe que quando a gente faz a respiração correta, que nem tu manda, né? A gente fazer direitinho no lugar certo, que a gente tem mais força para desenvolver o exercício,
do que quando a gente Exatamente. não respira na hora certa. Exatamente, porque tem o lugar certo de fazer a respiração, né? Se tu faz a respiração em cima e é embaixo, tu não vai ter força para executar o movimento. Outra coisa que muita gente faz e que é errado é trancar a respiração. Às vezes tu quer fazer o exercício trancando a respiração. Isso não te ajuda. A respiração te ajuda muito. Ajuda a tu executar o movimento até o final. Né? Com tudo isso, tu vai transformar os teus músculos, vai deixar os teus músculos mais saudáveis, mais alongados, mais tonificados, né? Com esses exercícios, com a respiração, com tudo isso, esses os benefícios. Eu queria colocar um pouquinho também a questão dos benefícios do Pilates, fora esses que a gente já falou bastante. Se eu me tornar repetitiva, não tem problema, mas é importante vou colocar como sequência a questão dos benefícios do Pilates, né? Ele trabalha muito a consciência corporal. Então, a gente começa a entender um pouco mais, que nem muita gente diz assim, eu lembrei de músculos ou eu descobri músculos que eu nem sabia que existia. Então, a gente começa a se conscientizar, a gente começa a ter mais consciência do nosso corpo. A gente começa a ter mais consciência se uma dor é muscular ou se é uma dor que está machucando, é uma dor do exercício? É uma dor porque a gente dormiu mal? Que tipo de dor é essa? É uma dor de cabeça porque eu fiquei tensa, porque eu dormi mal? Ou é uma dor de cabeça porque tem aquele dia que a gente tem um pouquinho de dor de cabeça? Porque tem a dor de cabeça que é dor de cabeça e tem a dor de cabeça que é tensional. Que muitas vezes, se é tensional, se tu melhora a tua musculatura, tu faz um alongamento, passa a tua dor de cabeça. Se for muscular, vai passar, não vai precisar de analgésico, né? Outra coisa, a concentração. Eu mostro exercício, você vai executar o exercício. Você precisa se concentrar na respiração, se concentrar no movimento. São tudo. Várias coisas que tem que fazer. Várias coisas, é uma infinidade. O tico-teco, às vezes, o tico e o teco tem que funcionar, né? Não, mas é por isso que ele ajuda na ansiedade, inclusive. Porque, na verdade, tu não consegue pensar mais nada. Tu tem que pensar em respirar no lugar certo. Em executar o movimento direito. Exatamente. Inclusive, ele auxilia nessa questão também. Ele auxilia nisso, nessa questão da concentração e tudo, na coordenação motora, no equilíbrio, porque muitos exercícios também a gente trabalha equilíbrio, a gente trabalha em pé, né, num membro só, então, ou só em 2, alternado, 4 apoios, a gente trabalha de várias formas, que trabalha muito a questão do equilíbrio também. Sim. De novo, a questão da força abdominal, da estabilização do tronco, que é a questão da prancha, que a gente trabalha bastante isso, né? A respiração, a flexibilidade, a diminuição das dores, diminui muito. E sabe que é uma coisa assim que eu fico